Na estreia de Memphis Depay, Ángel Romero e Rodrigo Garro brilham, o Corinthians joga melhor do que o Atlético Goianiense e vence em casa para respirar no Campeonato Brasileiro. Bem, meus amigos, no último sábado o Corinthians recebeu na sua arena o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato, em um jogo que tinha um contexto perfeito para o Corinthians ele começar uma mini arrancada para realmente se distanciar da zona de rebaixamento e conseguir ficar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro e talvez tentar beliscar uma das Copas. Então esse jogo aqui, ele tinha um peso gigantesco, porque, cara, você vai pegar o lanterna do campeonato, tá muito mal na temporada, já tá olhando basicamente pro ano que vem, então é meio que a sua obrigação, se você quer ficar na primeira divisão, ganhar esse jogo. E o Corinthians ele fez a tarefa de casa realmente e venceu a partida. Mas agora, né, com essa introdução feita, vamos para as escalações. Do lado do Corinthians, você tem basicamente a nata aqui disponível realmente para essa partida. O Corinthians ele deu uma rodada de elenco, né, no jogo contra o Fortaleza na última terça-feira pela Copa Sul-Americana e poupou os principais jogadores justamente para essa partida aqui, que era a grande final da semana realmente, né? Era a final de Copa do Mundo que o Corinthians ele iria disputar. Era o grande jogo da última semana pro Corinthians. O time ele veio com Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, Gustavo Henrique no lugar do André Ramalho, que estava suspenso, né? Ele ficou suspenso no último jogo contra o Botafogo, e Kaká, essa dupla de zaga que fez uma boa partida, né? Tem que ser apontado aqui. E na lateral esquerda, Matheus Bidu, que novamente também fez uma boa partida. Agora a gente tem aqui, né, os três volantes, né? O Corinthians ele repetiu aquele 4-4-2 losango da última partida contra o Fortaleza, que deu muito certo, para essa partida aqui contra o Atlético Goianiense. E aqui, cara, eu deixaria a minha única crítica quanto à escalação do Corinthians para essa partida. O Corinthians veio com o José Martins, um volante muito marcador, e que no geral foi até que bem na partida, teve uns momentos que ele deu uma desligada, mas no geral realmente foi bem. Charles e Breno Bidon. Cara, o Breno Bidon ele fez uma excelente partida contra o Fortaleza, né, fazendo esse meio que box-to-box, e ajudou bastante o time, e o Charles ele veio aqui para auxiliar também na marcação. Só que aí, cara, eu vou deixar meio que a crítica aqui. O Corinthians ele enfrentava um time muito mais frágil do que ele, numa situação muito pior no campeonato que o Atlético Goianiense, jogando em casa. Eu, na minha humilde opinião, vejo esses três volantes em jogos mais complicados, contra times que estão em melhor fase, como um Fortaleza, um Flamengo, um Botafogo, um Palmeiras. Nesse jogo que o Corinthians ele tem que construir, eu achei um erro você não começar direto com o Igor Coronado. E eu ainda vou falar aqui nesse vídeo, só que quando o Coronado ele entrou no segundo tempo, cara, ele mudou a partida pro Corinthians. Então, essa aqui seria a minha única crítica. Aí você tem mais à frente o Rodrigo Garro, cara, que fez outra excelente partida. Que puta jogador é o Rodrigo Garro, cara. Eu tenho que falar isso aqui. Perdão o palavreado, mas não tem como, cara. É um jogador excelente, maravilhoso o Rodrigo Garro. E no ataque, uma dupla de atacantes realmente, com o Ángel Romero e Yuri Alberto. Já do outro lado, do lado do Atlético Goianiense, a gente tinha o goleiro Pedro Rangel, Bruno Tubarão na lateral direita, na dupla de zaga Adriano Martins e Alex Vinícius, e na lateral esquerda Guilherme Romão, que tem passagem nas categorias de base do Corinthians. Na faixa aqui mais no meio de campo, Gonzalo Freitas e Gabriel Baralhas na volância, Luiz Fernando mais na ponta direita, Joel Campbell, o costarriquenho que tá jogando no Atlético Goianiense, né, jogador de 3 Copas do Mundo, e na ponta esquerda Alejandro Cruz, e na frente o Hurtado, que também tem passagem, por exemplo, pelo Bragantino. E bem, cara, esse primeiro tempo ele foi um tanto quanto tenso. Você tinha de um lado um peso muito grande nas costas do Corinthians para ganhar essa partida, por tudo aquilo que eu já falei nesse vídeo, e do outro lado um Atlético Goianiense que, cara, se quer se manter na primeira divisão, vai ter que sair pra frente. E o Atlético Goianiense ele conseguiu combater o Corinthians de uma forma muito interessante, fazendo uma marcação-pressão em linha alta durante basicamente todo o primeiro tempo. E, cara, isso dificultou muito a construção do Corinthians, que faltava aquela categoria de passe que você teria com o Igor Coronado, por exemplo, por isso que é a minha crítica. E o Corinthians ele errava muitos passes e estava sofrendo com essa marcação-pressão do Atlético Goianiense em linha alta. Tudo bem que o Atlético Goianiense não conseguiu levar lá muito perigo, só que o Corinthians ele também não conseguia sair. Porém, lá mais ou menos pelos 30 minutos, o Atlético Goianiense ele cansou e deu uma recuada. E aí o Corinthians ele conseguiu acertar aquela questão dos passes errados, conseguiu ter uma movimentação mais interessante lá na frente, com o Fagner subindo bastante, o Romero e o Yuri Alberto realmente auxiliando, né, juntando um pouquinho mais justamente com o Rodrigo Garro, para ter mais opção de passe, Bidon também apoiando, o Bidu também apoiando muito na lateral esquerda. Então você teve um Corinthians que começou a se movimentar mais ali pelo ataque a partir desses 30 minutos do primeiro tempo e conseguiu criar algumas chances com o Romero. O Romero ele teve 2 chances mais ou menos, né, realmente claras, uma que ele tenta de calcanhar e um outro chute que ele dá de fora da área que passa muito perto, só que ele acabou desperdiçando essas chances. E aí, cara, o Romero ele não fazia um bom primeiro tempo justamente porque ele perdia algumas chances, ele errava alguns passes, alguns domínios. Só que, cara, você tem um jogador que tem uma estrela absurda e isso aí foi provado no último lance
do primeiro tempo, né? Você tem um escanteio pro Corinthians, que o Rodrigo Garro ele cobra com maestria. A zaga do Atlético Goianiense estava focando nos zagueiros do Corinthians, o Kaká e o Gustavo Henrique, né? Que são mais altos, geralmente os escanteios vão pra eles. E acabaram deixando o Romero sozinho na segunda trave. O Paraguai ele vai lá, cabeceia com a sua estrela absurda e faz o gol. E cara, o Romero é aquele jogador. Até o finalzinho aqui que ele faz o gol nesse primeiro tempo, eu tava querendo matar ele. Só que aí ele vai lá e faz o gol importantíssimo. O gol do alívio. Com esse gol, o Corinthians ele consegue pro intervalo mais tranquilo, tirando aquele peso das costas de conseguir o resultado contra o Atlético Goianiense. Tanto que o Corinthians ele volta pro segundo tempo muito mais tranquilo, podendo jogar leve, justamente porque aquela tensão do primeiro tempo, ela girava muito em torno do fato do time precisar do resultado. E o Atlético Goianiense, cara, desmonta totalmente. Porque você faz um primeiro tempo muito bom, marcando pressão, dificultando o outro time jogar por 30 minutos, e aí, num vacilo da sua zaga, no último lance, você acaba sendo punido com um gol. E isso aí pesou completamente pro segundo tempo. Já nessa volta, você tem o Breno Bidon saindo, né, porque ele acabou recebendo um amarelo um pouquinho bobo, né, no primeiro tempo, e entrando o Igor Coronado. E agora, cara, o Corinthians, além de ter aquela qualidade de passe que eu cobrava, né, no primeiro tempo, você tinha muito espaço pra jogar. Porque o Atlético Goianiense, cara, foi meio que por tudo ou nada, começou a abrir espaço pra tentar jogar. Afinal, cara, era o que tinha pra fazer. Você tem um time que tá na lanterna do campeonato, já tá perdendo de 1 a 0, você vai ficar na defesa. Então, os caras aí saíram pra jogar e deram muito mais espaço pro Corinthians trabalhar a bola, pra sair em contra-ataques em velocidade, pra Igor Coronado conseguir realmente começar essa construção da jogada, e o Rodrigo Garro ele tem uma tranquilidade maior pra ficar mais perto do atacante, pra ficar mais perto ainda do Yuri Alberto e do Romero, conseguir criar mais chances e levar mais perigo nessa entrada da área. Porque agora o Rodrigo Garro ele não tinha que voltar pra zaga pra ajudar na construção, como ele fez no primeiro tempo, porque você tinha 3 volantes. Agora você tinha o Coronado fazendo isso e o Garro lá na frente, tranquilo. E aí o Corinthians ele consegue chegar no segundo gol num contra-ataque belíssimo, puxado pelo Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto, cara, ele vem fazendo uma pequena ascensão. É aquele jogador que se você depositar todas as suas expectativas nele, toda a sua fé que ele vai botar a bola debaixo do braço e fazer o gol, você vai se decepcionar. Porque a tomada de decisão dele é ruim, a finalização ele peca um pouco, embora seja atacante. Porém, cara, fisicamente é um jogador que marca, é um jogador que se entrega, é um jogador que puxa contra-ataques como que ele puxou. Deixando 3 jogadores do Atlético Goianiense pra trás e servindo o Romero com um belo passe, cara. Que o Romero ele consegue até limpar o goleiro e finalizar, só que o zagueiro ele tira mais ou menos em cima da linha. E aí você tem novamente aquela demonstração de raça do Yuri Alberto, indo na linha de fundo, pegar essa bola, conseguir superar mais um zagueiro e voltar a tocar a bola pro Romero, que finaliza, a bola bate no travessão, volta nas costas do Pedro Rangel, né, um tanto quanto poético, e morre no fundo do gol. E cara, você tem um gol que assim, tem realmente a estrela do Romero, que fez basicamente o gol, né? O gol na Vera mesmo é do Romero, cara. Porque, assim, desviar nas costas do goleiro não é motivo pra dar gol contra. Só que, cara, 90% desse gol é do Yuri Alberto. Ele demonstrou uma qualidade, né? Uma raça, realmente, durante toda a construção desse lance, maravilhosa. E, cara, viemos a convir, o Yuri Alberto ele vem melhorando. E assim, com a chegada de Memphis Depay, de Carrilho, com a melhora do Romero, o protagonismo do Garro e do Coronado, aquele peso que era todo depositado no Yuri Alberto, toda aquela pressão, ela vai sendo dividida. E eu acho que isso está ajudando bastante o Yuri, que vem melhorando recentemente de desempenho. E aí com esse 2 a 0, né, o Corinthians ele dá meio que uma relaxada, o Atlético Goianiense ele começa a melhorar um pouquinho no jogo, até consegue levar um perigo com uma finalização que, por exemplo, o Hugo Souza ele teve que aparecer no vacilo do Kaká, mas fora isso não levou tanto perigo. E aí no finalzinho do jogo, cara, você tem novamente o Coronado construindo uma jogada e achando um passe maravilhoso. Que passe foi esse do Igor Coronado pro Garro, né? Pô, ele deu um passe no meio de 5 zagueiros, e aí o Garro ele saiu na cara do goleiro, e o Garro, cara, é um jogador craque. Não desperdiça essa chance cara a cara, conseguiu matar o goleiro tranquilamente. Um gol e uma assistência pro Garro, cara. Finalmente, aquele desempenho absurdo do Garro, né? Que tava carregando o Corinthians durante todo o ano. Ele vem aparecendo em números, porque agora realmente os companheiros dele estão ajudando. Cara, outra partidaça do Rodrigo Garro, melhor em campo na minha opinião, e foi coroado com um gol e com uma assistência. E o jogo ele acaba com esse 3 a 0 do Corinthians maiúsculo. O Corinthians jogou mais futebol com o Atlético Goianiense e mereceu essa vitória. O futebol que o Corinthians ele vinha desempenhando nos últimos jogos, como por exemplo com Fortaleza, com Botafogo, e o resultado ele acabava não vindo, agora esse resultado ele tá aparecendo. O Corinthians ele ganhou do Flamengo e agora ganhou do Atlético Goianiense para dar aquele respiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem o Corinthians, depois de um primeiro tempo muito nervoso, né, por conta do peso do jogo realmente, conseguiu se soltar e praticar um belo futebol durante todo o segundo tempo e até uma boa parte do primeiro. Então, cara, você vê que o trabalho do Ramon Dias, que estava em constante evolução, com o time ele melhorando o futebol praticado dentro de campo, só que não conseguindo resultado, ele finalmente tá dando resultado realmente. O Corinthians agora ele consegue vitórias.
E, cara, essa vitória aqui ela é importantíssima, porque toda a rodada ela vem até que colaborando pro Corinthians, porque você tem o Fluminense perdendo, e embora o triunfo do Vitória lá na Bahia, cara, tá todo mundo ali mais ou menos empatado com 28 pontos. E ainda tem o jogo do Criciúma e do Cuiabá na rodada, né, que podem talvez dar uma complicada aqui no Corinthians, mas no geral a rodada é muito boa e dá um respiro pro Corinthians, né? Cara, o Corinthians ele precisava realmente de uma vitória assim, contra o time que é um adversário direto, pra melhorar essa moral e, cara, dessa tranquilidade, porque agora o Corinthians ele tá no bolo. Agora o Corinthians ele realmente vai brigar pra não ser rebaixado e eu ainda acho que não será rebaixado. Então, cara, esse desempenho sendo coroado é muito bonito. E também tem que ser dito, todo o trabalho do Ramon Dias ele é muito bom. Como eu disse, né, vinha trabalhando muito bem, só que não dava resultado, mas, cara, é um técnico que ele demonstra um repertório muito maior do que aquele do Antônio Oliveira, por exemplo. O Corinthians ele tem variação tática, pode jogar com 5 zagueiros, com 3 zagueiros, agora com esse 4-4-2 losango. O Corinthians, cara, ele vem evoluindo de produção. Eu acho que se continuar com essa evolução, e agora com um elenco encorpado, que tem que ser dito, o Augusto Melo, né, ele falou em entrevistas, que no início do ano ele teve muita dificuldade para realmente incorporar o elenco do Corinthians, porque a moral do clube no mercado estava muito baixa, só que agora ele conseguiu realmente fechar o elenco, e você vê que o elenco do Corinthians ele é competitivo. Você tem bons jogadores, como por exemplo, o José Martins, que fez uma boa partida, o Charles, que é um bom operário, na minha opinião, cara, o Carrilho, esse jogador peruano, ele não tá aparecendo tanto, né, não tá tendo tanta estrela, só que ele vem fazendo um trato com a bola, ele vem jogando muito bem, cara, é um jogador que vai ajudar bastante o Corinthians, esse meio campista que é muito polivalente. Eu já fiz um vídeo aqui, né, até falando um pouquinho mais sobre ele, só que, cara, veio surpreendendo muito positivamente o Carrilho. Realmente é um jogador que tá ajudando bastante o Corinthians. E eu acho que vai até brigar por ser titular realmente, porque, cara, ele ajuda muito nessa construção. Sem falar da chegada do Memphis Depay, que eu vou falar daqui a pouquinho dele. Então você tem o Corinthians ele realmente fechando esse elenco. E, cara, com um trabalho andando e conseguindo resultado e esse elenco melhor, sendo bem sincero, o cenário é muito positivo pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele vai conseguir se safar do rebaixamento. E agora falando, talvez, da maior atração do jogo de ontem, que é a estreia do Memphis Depay. Cara, o Memphis Depay, ele entrou, eu vou olhar aqui exatamente, aos 67 minutos no lugar do Yuri Alberto, que fez uma boa partida, né, como eu disse. Ele jogou cerca de 23 minutos. Assim, é um jogador que não atuava há 2 meses, a última partida dele foi há 71 dias contra a Inglaterra pela Eurocopa, e ele estava visivelmente sem ritmo de jogo. Não é aquele jogador que tá fisicamente ruim, porque, cara, ele tá bombadão e por aí vai. Só que é aquele jogador que ele tá sem agilidade, tá sem velocidade, tá sem equilíbrio, e isso é normal. O jogo do Memphis Depay ontem é um jogo que ele mostra muito da técnica dele. Ele já entrou dando um passe sensacional pro Romero, que culminou numa boa jogada. Você tem um cruzamento perfeito do Carrilho, que o Memphis ele só não fez o gol, porque ele foi tocado, né? Na minha opinião, ele sofreu até a falta dentro da área e não foi marcado um pênalti. Então o Memphis ele teve essa chance, a bola acaba passando embaixo do pé dele, o pessoal fica fazendo meme, só que na minha opinião ele foi tocado e por aí vai. E você também tem um outro lance que o Coronado ele acha outro excelente passe pro Memphis, ele consegue chutar no contrapé do goleiro, só que o Pedro Rangel ele foi melhor no lance e conseguiu tirar com a perna esquerda. Então você tem um jogador que ele mostrou muito tecnicamente e também mostrou vontade. É um jogador que no final da partida ele estava voltando para o meio de campo para ajudar na construção. Então eu acho que ele entendeu muito bem o ambiente, ele foi abraçado, ele abraçou juntamente a torcida. E cara, fisicamente você não tem muito o que cobrar pra ele nesse início, nesses 2, 3 jogos que estão por vir, que muito provavelmente ele vai entrar. Porque é um jogador que não atua há 2 meses. E o que mais me deixa uma impressão positiva do jogo de ontem é realmente a qualidade técnica dele. Porque, cara, é um assombro. É um jogador muito melhor do que a média realmente aqui do Brasil. E ele vai ajudar pra caramba o Corinthians quando ele tiver com esse físico ideal. O Memphis, ele falou mesmo na entrevista pós-jogo que ele não espera jogar um jogo completo, né, muito recentemente. Isso é normal, como eu disse. Ele vai entrar aqui, acolá, vai receber uns minutinhos, 20, 30, vai aumentando gradualmente, até que vai conseguir fazer uma partida completa. E quando ele tiver essa agilidade, esse equilíbrio, essa força, essa velocidade, juntamente com essa técnica dele que ele tem e demonstrou ontem, vai ser um jogador que vai sobrar no futebol brasileiro. Eu não tenho dúvidas disso. E agora realmente é torcer para ele não se lesionar e esperar esse físico melhorar para ele poder jogar os 90 minutos e a gente vê o Memphis Depay desfilando nos campos do Brasil. Cara, realmente, o Corinthians agora, ele só tem que dar uma olhada melhor para esse time titular, porque, pô, eu acho que o Coronado, quando ele recuperar esse físico dele, porque é normal um jogador que vinha da Arábia, que o ritmo ele é muito menor, você teve ano passado o Matheus Pereira, que hoje tá arrebentando no Cruzeiro, tudo bem que agora vem uma fase um pouquinho pior, mas, cara, no meio do ano ele tá jogando um assombro. É normal esses jogadores pesarem um pouco mais fisicamente, porque é um outro ritmo de futebol. E o Coronado, você vê que ele já vem recuperando esse ritmo, e, cara, tecnicamente é um assombro. E ele pode fazer uma dobradinha, ajudando o Rodrigo Garro nessa construção, que vai ajudar muito o Corinthians. Eu gostei bastante desse clássico aqui com 4-4-2 losango, e eu acho que ela vai ser mais utilizada. Como eu disse, em jogos que você tem que propor, é melhor você entrar com o Coronado. Mas em jogos que você tem que se defender melhor, esses 3 volantes aqui, na minha opinião, são excelentes pra isso. E falando um pouquinho mais aqui do futuro realmente do Atlético Goianiense, depois que eu falei de tudo isso aqui do Corinthians, cara, não tem muita saída.
O próprio presidente do Atlético Goianiense já jogou meio que a toalha e já falou que tá pensando no planejamento do ano que vem. O Atlético Goianiense, pra mim, já tá rebaixado. Você tem alguns jogadores aqui interessantes que muito provavelmente vão sair para clubes de Série A, como é, por exemplo, o Gabriel Baralhas, é aquele volante marcadorzão mesmo, né, uruguaio, fez uma boa partida ontem. Joe Campbell, realmente é um jogador que sobra tecnicamente, pode parar num time mais de segunda prateleira. E o Luiz Fernando, cara, eu acho um bom jogador realmente, pode ajudar bastante alguns times de Série A. É aquele ponta que pode cortar pro meio, fazer uma finalização mais interessante, mais velocidade, por aí vai. Só que eu não vejo muita saída pro Atlético Goianiense. E do outro lado você tem um Corinthians, cara, que finalmente consegue respirar. A situação do Corinthians não tá tranquila agora. Ainda vai ter que lutar muito pra escapar do rebaixamento. Só que, cara, essa vitória ela dá aquela elevada de moral. Agora o Corinthians vai enfrentar o São Paulo fora de casa, né, em Brasília. E depois vai ter uma sequência em casa, né, contra Internacional, Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, são jogos que o Corinthians ele tem capacidade de ganhar, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que não vem fazendo um bom ano, e outros jogos que, se arrancar o empate, tá bom, como é o caso do São Paulo e do Palmeiras, na minha opinião, porque são times que estão melhores que o Corinthians, né, no geral, na temporada. Mas, cara, é uma vitória que o torcedor corintiano ele tem que comemorar muito, porque a rodada colaborou e o time ele apresentou um futebol que não é de time rebaixado. Que se continuar apresentando esse futebol e conseguir os resultados e os jogadores eles continuarem desempenhando, vai escapar do rebaixamento. E agora realmente é esperar o proceder, né, do ano e ver o que vai acontecer com o Corinthians. Na minha opinião, vai escapar do rebaixamento e vai que belisca uma Copa. Vamos saber. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso e até o vídeo de amanhã.